Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Como vocês já leram aí na descrição, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha cirurgia refrativa e compartilhar com vocês a minha experiência nesse processo. Bom, então há exatamente uma semana eu realizei a minha cirurgia para alto grau de miopia. Então eu fiz aí um implante de uma lente intraocular da Artisan, né? É uma lente que vem de fora, é uma das melhores lentes de contato para esse tipo de cirurgia. E eu gostaria de compartilhar com vocês o porquê e o que me levou a fazer esse tipo de cirurgia, mas antes disso eu gostaria de contar um pouquinho a minha história para vocês bem brevemente, para que vocês possam entender um pouco melhor, até porque muitas pessoas que me seguem aqui não conhecem a minha história, não sabiam nem que eu usava óculos, que eu tinha algum problema de visão, porque realmente nos meus vídeos eu nem tô de óculos, a maioria das vezes eu estou de lente de contato. Mas dessa vez eu vim contar tudo pra vocês, porque na minha vez eu tive muitas dúvidas, eu tive muitos questionamentos e esse tipo de vídeo é um vídeo assim que eu não encontrei muito aqui no YouTube, viu? Bom, quando eu tinha entre 6 e 7 anos, mais ou menos, foi descoberto que eu tinha esse alto grau de miopia através da escola, né? A escola fez um testezinho lá de visão e viu que eu não enxergava. E foi engraçado, gente, porque pra mim era completamente normal, eu achava que eu enxergava perfeitamente. Só que os professores começaram a analisar que eu sentava muito na frente, que o meu desempenho havia caído bastante. E chamaram os meus pais, fizeram vários testes e descobriram que eu tinha um alto grau de miopia. Na época, para a idade de entre 6 e 7 anos, eu já tinha 8 graus de miopia. Então, meus pais ficaram completamente arrasados com essa notícia e eu sem entender absolutamente nada, porque pra mim, tipo, nossa, o que tá acontecendo? Tá tudo normal, gente, eu tô bem, eu tô enxergando. Pra mim, eu enxergava perfeitamente. Na época, eu lembro que metade da minha sala na escola precisou usar óculos, mas eu tinha esse caso, essa particularidade aí um pouquinho mais agravada. Foi aí que comecei a minha jornada com os óculos e tudo indica que eu já nasci com essa condição por conta que para uma criança de 6, 7 anos, 8 graus de miopia é muita coisa. Então não adiantava mais também usar aquele tampão que é para forçar o olho ruim a enxergar. Então o que restava era usar os óculos mesmo. E até aí tudo bem, gente, porque eu achava super legal, eu era criança, eu tava super feliz que eu ia usar óculos, mal eu sabia que depois que eu ia virar adolescente ia ser meu terror, que só quem usa óculos sabe, gente, ainda mais quem tem um alto grau de miopia, o quanto é desconfortável. Eu sempre me senti muito mal, eu sempre tive autoestima muito baixa depois que eu entrei na adolescência, e foi um período de aceitação, assim, muito difícil. Mas enfim, como eu estava aí nesse processo de crescimento, né, toda vez que eu crescia, o meu grau ele também me acompanhava. Então aí eu sei que por volta dos meus 15, 16 anos, eu já tinha aí em média 10 a 11 graus, entendeu? De miopia. E eu lembro que toda ida ao oftalmo era uma tristeza, eu já tinha uma resistência muito grande, porque eu sabia que o meu grau ia aumentar e eu ficava perguntando onde que eu vou parar, sabe? Eu achava que nunca ia parar. E eu comecei a pesquisar sobre cirurgias, e eu era muito nova ainda pra fazer, não podia fazer por conta que eu ainda tava nessa fase de crescimento. Era normal o grau aumentar conforme a gente crescia, e até uma certa idade, né? Se eu não me engano, até os 21 anos, dizem. Até os 25, talvez. E então isso me frustrava muito, eu já não queria mais nem ir ao oftalmo, porque eu sabia que o meu grau ia aumentar. E eu chorava, todas as vezes que eu ia, eu chorava muito. Eu lembro que quando eu mudei para 8 graus, não, para 9 graus, eu chorei que nem uma condenada. Tipo, meu Deus do céu, onde que eu vou parar, sabe? É muito ruim, gente. E você depender de óculos assim, tipo, saber que sem ele você não é nada, vira realmente uma parte da sua vida, de você acordar, a primeira coisa que você faz é botar os óculos na cara, porque senão você não começa o seu dia. Então, assim, era muito frustrante e eu sempre tive o sonho de poder acordar, de poder ir pra praia, de poder ir pra algum lugar sem os óculos, sabe? Sem esse medo, sem esse receio. E, infelizmente, é um processo mais demorado, porque você não pode realizar esse tipo de cirurgia se o seu grau não estiver estabilizado, por conta que tem o risco de voltar tudo de novo. E quem já pesquisou sabe que não é uma cirurgia barata, né, gente? Pra ser um dinheiro jogado fora. Sem contar que tem outros milhões de requisitos que você precisa atender. Você faz uma bateria de exames para ver se você é apta para fazer aquele tipo de cirurgia. Então eu tive que esperar aí por muito tempo na minha vida. Chegou um tempo assim que eu falei assim, ai, deixa pra lá, eu vou aceitar isso e pronto, porque não tem mais o que fazer, o meu grau ele não para de crescer, não para de aumentar.
E teve uma época que eu esqueci, simplesmente aceitei, né? Aceitei assim, né, gente? Eu sempre tinha aquela baixa autoestima, mas era a minha condição que eu tinha no momento. Então eu decidi começar a usar lente de contato. Então fui atrás de lente de contato, fiquei super feliz. Tentei ali minha adaptação, mas foi bem complicado, então eu só conseguia usar realmente em eventos. Em algumas vezes ou outra, porque eu sentia muito incômodo, a partir de um tempo meu olho começava a ficar irritado, então eu vi que também era uma outra frustração que não ia dar certo, né? Então eu usava ali de vez em nunca, porém sempre com os meus óculos aí, porque era a única alternativa que eu tinha, mais confortável. Então aos meus 20 anos eu consegui, e eu encasquetei, que eu ia fazer meus exames pré-operatórios. Eu acho que meu grau havia estabilizado já há 1 ano, e eu tava sempre acompanhando, vi que ele realmente estabilizou, gente, fui atrás da cirurgia. Fui numa clínica na época, eu não pesquisei muito, fui por uma indicação de uma colega que fez, então foi o primeiro lugar que eu vi, falei assim, vou fazer, paguei na época R$480 somente na consulta, gente. Fiz um monte de exames, cheguei lá com uma expectativa, assim, extremamente grande. Eu fui, tipo, muito contente, muito esperançosa. E, infelizmente, ali eu tive a minha primeira negativa, onde eu não poderia realizar a minha cirurgia refrativa. E exatamente por falta de perguntar, por falta de informação, eu acabei pagando esse valor para ouvir você não pode realizar essa cirurgia, porque essa cirurgia só pode ser feita até 8 graus de miopia, sabe? E o que me frustra é que antes de eu ir na consulta, eu tirei algumas dúvidas, né? E eles perguntaram o meu grau. E eu falei, na época, eu já tinha 13 graus de miopia, com 20 anos. E eles não me falaram isso, né? Então eu paguei a consulta, chegou lá e eles me deram essa resposta. Então eu fiquei muito frustrada mesmo, eu fiquei, tipo, muito magoada. E ele falou exatamente assim, tem uma outra técnica, além da cirurgia laser, que é a implantação de uma lente, porém você também não pode fazer essa cirurgia porque o seu olho não tem o tamanho específico para a introdução dessa lente. Então, quando você tiver mais ou menos em volta de 30 a 35 anos, você pode voltar aqui. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, tipo, muito mais frustrada, né? Então, tipo, eu já fui embora dali chorando, tanto pelo dinheiro que eu gastei, como pela notícia que eu tive, que aí eu falei, pronto, agora já era, minha esperança foi embora, já era, enfim. Vida que segue. Eu lembro que passei uns dias ali bem triste, mas passou. E minha mãe, ela sempre ficou, filha, não leve isso em consideração, procura outras alternativas, procura outros médicos, vai atrás de outra coisa. Você só teve uma resposta até agora de um médico só. Você nunca foi em outros médicos, nunca procurou saber, etc e tal. Então, dessa vez, eu falei assim, tá bom, e eu falei o quê? Vou tentar agora pelo SUS. E aí, a primeira coisa que eu fiz para saber como que eu daria esse andamento pelo SUS, eu pesquisei e encontrei, eu vou tentar deixar o link aqui para vocês poderem ler toda a matéria, porque é bem explicadinho, é bem bacana. E lá eles falam que o SUS, eles cobrem até a cirurgia refrativa, gente. Eu falei assim, e isso me encheu os olhos, né? Eu falei assim, eu já não tinha esperança de conseguir fazer antes dos 35, mas eu falei assim, eu vou tentar e eu quero resposta de outros médicos, né? E aí eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma consulta no posto de saúde aqui da onde eu moro. Demorou um tempo, né? Porque o SUS, ele demora, né? Um período. E aí, quando saiu a minha guia, eu fui até a Fundação Escola, que por incrível que pareça, foi o mesmo lugar onde eu descobri que eu precisava usar os óculos, né? Que foi a parceria que fizeram com a escola. Então, eu fui lá, fiz vários exames. A primeira vez que eu fui, o médico falou assim, olha, para o seu caso não tem muito o que ser feito, porque o seu grau é muito alto, o SUS ele não cobre a técnica que você poderia fazer, embora você pode fazer sim, porém é cobrada a parte, né, por conta que o SUS não cobre. E se eu fosse você, eu não mexeria também na sua vista, porque você é uma pessoa saudável, você não tem problemas, além de, tipo, né, de não enxergar muito bem, que o óculos, ele atende a sua necessidade. Então, eu, como médico, não aconselharia você a fazer. E aí, eu peguei e fiquei bem chateada com a resposta. E ele falou assim, olha, eu vou te deixar um cartãozinho aqui, você pode entrar em contato. Se você quiser, você pode fazer os exames mais específicos, enfim. Até então, gente, eu fui até
lá fazer esses exames, porque o meu problema deixou de ser apenas estética e passou a ser um problema para minha vida pessoal, entendeu? Porque eu comecei a sentir muitas dores de cabeça todos os dias, muitas crises de enxaqueca que não passavam com remédios, com nada. Então, assim, pelo menos 5 vezes no dia eu tinha, na semana, né, eu tinha fortes dores de cabeça. Fiz uma bateria de exames, fiz ressonância, fiz tomografia do crânio, não dava nada, gente. Então, tudo indicava que era por conta dessa descompensação do grau, sabe? Então, isso estava me incomodando. E eu li também lá na matéria onde eu falei que tem uma explicação bem ampla sobre o SUS. Eles explicam que se o médico ele negar a fazer a cirurgia refrativa em você, mesmo que você preencha todos os requisitos, você pode entrar com uma ação contra o SUS e eles são obrigados a realizar a cirurgia para você. É óbvio que não é tão simples assim, mas que você consegue recorrer sim, porque não é estética. Tanto que você precisa preencher um requisito muito grande, ter um alto grau realmente, e provar que isso afeta a sua vida. E eu entendi que o SUS só não cobriria essa cirurgia minha por conta do custo, né? E por conta que é uma lente que não é nacional, né, gente? É uma lente que vem de fora, então tem um custo um pouco mais alto. Porém, eu paguei exatamente o valor da lente apenas, que foi de R$ 6.800. Pode parecer absurdo, mas se você for pesquisar por aí, gente, tem pessoas que pagaram, tipo, R$20 mil para cada olho nessa cirurgia. Então, eu paguei esse valor exatamente porque eu comecei esse tratamento pelo SUS, né? O SUS, ele tinha uma parceria com esse hospital escola, que é a Fundação de Santo André, eu moro em São Paulo. Então, foi pela Fundação de Santo André. Então, teve esse valor mais acessível e eu sou muito grata por isso, porque se fosse mais que isso, eu certamente não conseguiria pagar. As pessoas foram super atenciosas, foi, tipo, muito cuidadoso desde o momento que eu pisei ali, sabe? E eu acho que esse vídeo já tá bem longo, mas eu queria só explicar isso pra vocês, antes de falar um pouquinho sobre como é que foi a cirurgia pré e pós-operatório. Eu queria falar pra vocês que pesquisem, eu vou deixar o link aqui pra vocês lerem, vão atrás do direito de vocês, não desistam. Pode parecer que não vai dar certo, eu já tive algumas negativas na vida, mas que agora deu super certo e eu tô extremamente contente, tô ainda em processo de recuperação, não estou 100%, mas o que eu alcancei até agora, eu já tô tipo, talvez você não tenha 13 graus, mas você tenha entre 6 e 8 graus, e você consegue realizar essa cirurgia, se você conseguir provar e dizer que não é estética, que isso te incomoda, isso atrapalha o seu estilo de vida. Então, vocês vão atrás que vocês podem conseguir, gente. Façam os exames, vocês têm esse direito. Marca no posto de saúde. Mesmo que demore, vocês marquem e esquecem. Só deixa acontecer, deixa rolar. Porque eu sei que quem usa, gente, um alto grau e sabe o quanto isso atrapalha, sabe o quanto somos dependentes disso. E ser dependente de algo é muito ruim. E é isso que eu queria deixar pra vocês. Esse vídeo assim, explicando mais ou menos, contando um pouco a minha história, contando pra vocês irem atrás, que vai dar super certo, eu acredito nisso. E pra esse vídeo não ficar muito grande, vou dividir em 2 partes, tá bom? Então no próximo eu vou falar um pouquinho sobre o meu pré e pós-operatório e como tem sido agora, tá bom? Beijo e bora pro outro vídeo!